A única descrição que se tem de Jesus é uma coisa totalmente falsa, que foi escrita por um cara chamado Públio Lentulus, e que é uma descrição brega que você Públio encontra. Lentulus. Escreve aí, Braulio, Públio Lentulus sobre Jesus. Você quer no Google? Lentulus, aí no Google, para depois você mostrar quando eu pedir. Públio Lentulus sobre Jesus. Deve estar aí no Google, meu Deus. No tempo que não tinha Google, era fácil achar. Mas é uma coisa horrorosa, feia. Foi feito assim para construírem um Jesus anglo-saxão, europeu, com características muito nórdicas, algumas delas, que não tem nada a ver com ser judeu do primeiro século em Israel, criado em Nazaré da Galileia, no sol, no calor, no perrengue, no frio, no serrote, no martelo, no formão, na farpa entrando no dedo, na mão grossa, na cara marcada, no cabelo que não era lavado todo dia nem toda hora, que podia ficar 1 semana, 2 semanas sem um banho, sem nada disso. Quando chegava cheio de suor, ele não vinha cheirando a perfume egípcio, nem de nenhum outro lugar. Ele chegava cheirando a suor, a caatinga de suor, melado, como os outros homens chegavam. Quando entrava numa casa, ele lavava o rosto, lavava os pés, lavava as mãos. Se ele tivesse muita intimidade, ele tomava um banho. Do contrário, eles se lavavam nos riachos, no caminho. Era coisa de visita de homem a um rio, se lavava ali, rios de pouca água, se jogavam, iam adiante para as mulheres também poderem fazer a mesma coisa. Era um grande acampamento a vida dele. Então, esse Públio Lentulus, que eu não sei se o Braulio já achou, Sim. quem? Já achou, Braulio? Eu achei, tem aqui, né? Ele é um senador, Públio Lentulus, né? Mas ele tem um outro nome, Cornélius. Isso aí é próprio do Império Romano, né? Vou colocar aqui a imagem que eu peguei do Google aqui. Certo. Aqui, ó. Sabendo que deseja conhecer, quanto a narrar, existindo os nossos tempos, um homem, o qual vive atualmente, de grandes virtudes, chamado Jesus. Pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, de todas as coisas. Isso. Aqui não tem nada falando sobre Pode ir, rapaz, acredita em mim. Criador do céu e da terra. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. Vai começar, ó. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, cabelo longo, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes, ou seja, castanho claro. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, cabelo partido no meio, na forma e nos uso em uso nos nazarenos. Conforme a moda dos nazarenos, sim. Conforme a moda, mas ele fala na moda em uso, forma em uso, moda, né? O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. Pô, Jesus mó galã, né, cara? Pois é, cara, olha aí. Vai lá, como Jesus a mãe dele consegue, por favor. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos. Não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que
resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença de pessoa, na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. Pois é. Então é essa a única narrativa antiga que se tem de Jesus, e todos os autores, os estudiosos, os especialistas dizem não ter nenhuma dúvida que esse texto de Públio Lentulus foi uma interpolação, foi essa parte dessa descrição, foi uma interpolação cristã que se fez como exaltação a Jesus. E porque é óbvio que o Jesus da Galileia não tinha absolutamente nada a ver com essa pessoa pintada aí, descrita aí. Nada, nada, nada. Mas você vê a desgraça de uma descrição como essa, é que isso padronizou as tentativas tolas, porque, ao meu ver, fazer retrato de Jesus é babaquice geral e total e absoluta. De propósito, que ninguém sabe qual é o rosto dele, nem como era. Faz parte da necessidade de não trazer fisicalidades para as pessoas, porque elas não sabem viver em espírito e em verdade. Elas precisam de um templo, elas precisam de relíquias, elas precisam de objetos, elas precisam de imagens, elas precisam de esculturas, elas precisam disso tudo. E Jesus não estava aqui para reforçar nada disso. Então, esse texto aí é uma tentativa de criar um Jesus fascinante, empolgante, lindo, irresistível, e que não condiz com os evangelhos. Quando ele foi traído por Judas, ele era tão pouco óbvio, e esse Jesus aí de Públio Lentulus é absolutamente ímpar, singular. Vejam os traços de singularidade que ele aponta aí. Ele diz, o rosto dele é isso e aquilo, o olhar dele era como o da mãe, os cabelos eram assim, eram assado, a altura, isso e aquilo. Era um cara irresistível, não dava para olhar. A gente ou é seduzido ou caía no choro. E não é verdade. Quem lê os evangelhos sabe que não é nada disso. E quando foi para trair a Jesus, Judas ainda deu uma senha de tão comum que Jesus era. Se Jesus não fosse comum, ele ia dizer, vocês vão ver, na hora que olharem para ele, vocês vão ver que ele é ele. Mas não era assim. Tinha que ter uma senha. É aquele a quem eu beijar, porque ele era tudo, menos óbvio. Foi depois que Judas o beijou que foram e prenderam a Jesus, porque ele não era óbvio. E esse ser descrito por Públio Lentulus é quase um nefilim de beleza extraterrena. É um Noé do livro de Enoque, que nasceu com luz nos olhos. É uma coisa muito mágica. E o Cristo, que o livro de Isaías descreve, olhamo-lo, se diz, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, nós dele não fizemos caso. Basta ficar aí para ver como não havia essa atratividade sedutora de passarela, de modelo, de manequim, de gatão. Não tinha nada disso. Então, meu filho, graças a Deus, essas coisas não foram escritas nem deixadas, porque sem serem deixadas, a gente já conseguiu transformar o cristianismo num culto a relíquias. A relíquias é um negócio horroroso. O cristianismo é uma religião pagã. Os judeus, boa parte deles, não quer ter nada a ver com o cristianismo também, por causa do paganismo. Inclusive do próprio paganismo dos evangélicos, e dentre eles os pentecostais, com relação ao culto ao Estado de Israel e à terra de Israel. Eu vejo guias e amigos meus de Israel dizendo: esses caras, protestantes pentecostais, vêm para cá, eles têm mais culto pelas pedras de Israel do que nós, judeus. Eles são mais fanáticos pelo Estado de Israel do que a maioria de nós, judeus. Isso sem ter nada. Imagina se eles tivessem relíquias, as cruzadas. E o mito do Santo Grau, que está vivo até hoje, em todo lugar é Santo Grau, é Santo Grau. Graças a Deus, por exemplo, onde está a Arca da Aliança? Graças a Deus ela foi desaparecida. Nos dias do rei Ezequias, mais ou menos, ela foi sumida. Tem as versões e as teorias, mas ela mesma, graças a Deus, desapareceu. Se não, imaginem só, não haveria relíquia a atrair maior atenção de judeus, cristãos e muçulmanos e a produzir guerra pela tentativa de dominar aquela máquina de poderes, aquela relíquia de poderes. Graças a Deus, não. Porque todas as vezes que você diz para um ser humano que essa água foi tirada de um lugar sagrado, segundo a idiotice humana, foi água do Jordão. Ah, me dá. Está toda poluída, meu irmão. Faz mal beber essa água. Um exame, você vai ficar assustado com tudo que você encontra aqui dentro, com todos os elementos de natureza fecal, inclusive, que você encontra aqui. Para com isso. Vai beber água de perto da tua casa, onde você conhece a fonte. Deixa de ser idiota. Então, não estou falando isso com você não, viu, meu filho? Com todo mundo que fica nessa expectativa, nessa busca. Não são os discípulos do Santo Sudário. Eu, por exemplo, viajo e adoro arqueologia, adoro paleontologia, adoro pesquisas diversas, porque eu não tenho nenhum tipo de fixação em nada nem em ninguém, é só conhecimento histórico. Quanto mais conhecimento histórico, geográfico, arqueológico eu tenho, melhor eu entendo a leitura da Escritura, a compreensão dos tempos, das eras, e melhor é a minha consciência dos princípios do Evangelho para fazer os aplicativos dele. Decorrem de um conhecimento universal também amplo, de natureza humana, de história humana, de mitos humanos, de uma quantidade imensa de coisas que me constituem, pelas quais eu agradeço a Deus, porque também já nasci numa casa onde o mito era só uma forma de linguagem, não era algo para ser crido. Então eu sou um cara que já nasci sem mitos, nasci sem messias humanos, nasci sem nada disso. Só tinha dentro de mim um espaço que foi ocupado por Jesus e de maneira absoluta. E do jeito que ele é narrado nos evangelhos. E eu nunca precisei de uma imagem de Cristo, ou de uma impressão de Jesus, para nada.
A impressão mais próxima que eu tenho de Jesus é o meu rosto. Quando eu olho para o meu rosto, eu peço a Deus todo dia, no espelho, que eu ganhe uma face que traga as impressões do rosto de Cristo, do amor de Cristo, que a minha vida carregue as ações de Cristo, os gestos de Cristo, que eu seja um pequeno Jesus, que quem olhe para mim veja um pequeno Cristo. É aí que eu projeto Cristo em mim, ele vive em mim. Eu tenho que ser a pessoa mais parecida possível com ele, eu tenho que ser o melhor retrato dele hoje. O que passar disso é idiotice de quem quer um Cristo fora de si para adorar. O meu Cristo me habita e ele vai mudando o meu ser, meu comportamento, meu espírito, meus modos, minha forma de olhar, de interpretar, de ver, vai transformando a minha própria face, não o meu molde facial, mas a minha luz facial, a luz do meu olhar, a luz do meu sorriso, a luz do meu acolhimento. Tudo que existe em mim de luz e graça procede do Cristo que me habita. E eu sou a imagem de Deus mais próxima de mim mesmo que eu posso ter, e a imagem sobre a qual eu tenho maior ingerência de mutação, de mudança, de aperfeiçoamento, de aformoseamento, de transformação, de regeneração. Sou eu, a face de Cristo, a carta de Cristo, o Evangelho de Cristo, apresentado a você, meu irmão, assim como ele quer que você seja o Evangelho dele, apresentado ao mundo. Tá bom, querido? Um beijo.